Boa noite, Marina. Boa noite, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Ah, que bom. Obrigado pela sua disponibilidade, tá? Pela participação na live. Para nós é um motivo de grande honra a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o teu convite, Carlos. Acho que vai ser uma Obrigado. boa oportunidade para a gente trocar algumas ideias. Com certeza. Daqui a pouco a gente começa, Marina. Esperar só dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando. Não sei se você conhece Sim. alguns dos que aqui estão. Jonas, Ana Fraga, professor Nicolas. Obrigado pela presença, Nicolas. A Gabriela. A Renata, minha prima Lili, trabalhou comigo. Renata, minha Ah, que prima. O legal. Nicolas também mandou um áudio super, super gente fina. Já vi que tem gente aí da Associação de Segurança também entrando. Que legal. Live prestigiadíssima, não é para menos. Muito obrigado pela presença de todos, viu, pessoal? Bom, Marina, a gente vai começando então, e aí os nossos espectadores vão entrando e a gente vai começando a interação, pode ser? Claro. Então, pessoal, vamos lá para a nossa introdução costumeira da nossa live. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Indomável número 11, aqui pela Invictus. Nós somos um projeto de comunicação, né, digital, de ensino à distância, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria do esporte, trocar experiências, informações, conhecimentos, gerando conhecimento, né, propósito e valor às pessoas. Bom, a nossa participante de hoje é Marina Tranquitella, que é gerente executiva de operações do Inter. Para quem não percebeu, ela está paramentada aí, já dá para perceber. Mestre em gestão do esporte e com MBA na área de administração de negócios pela FGV. Atuou também como gerente de segurança nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires em 2018 e nos Jogos do Rio 2016. É membro da Associação Brasileira de Segurança e está atuando à frente dos desafios operacionais, sempre com o objetivo de minimizar os riscos negativos e potencializar os riscos positivos numa experiência dos eventos. Ela é PMP, né, graduada pelo PMI, que é o Instituto Internacional de Gestão de Projetos, e recentemente entrou para a lista dos 50 profissionais do futuro do Instituto PMI, a única mulher do Brasil e a única no segmento de esportes. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade, presença, é um prazer ter você conosco aqui, e já gostaria de fazer a primeira pergunta, né, ao passo que você vai se apresentar, nos explicar um pouco mais como se deu essa sua trajetória, essa sua jornada no esporte e como você foi parar, né, no segmento da indústria do esporte nessa parte de gestão de operações. Tá ótimo. Então, vamos lá. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Vi que o Rafa Plastina está aí nos prestigiando. Minha irmã gêmea, porque eu sou gêmea. Ah, que legal. Ela não atua na área de esporte, mas, enfim, já me perguntaram se às vezes é ela que opera os jogos e eu fico em casa. Não. Mas, Que enfim, legal. é, na verdade, sim, eu sou formada em Educação Física, né, como bacharel pela Federal de São Paulo, então, assim, muito tempo lá atrás, eu sou formada em Educação Física, e aí eu sempre gostei muito da área, tanto de Psicologia do Esporte, quanto da área de Gestão do Esporte, e fui atrás, e aí eu descobri que para ser, enfim, psicóloga do esporte eu teria que ter feito psicologia e me dedicado, né, à psicologia. Então enfim, comecei a ver a gestão do esporte através das pessoas, porque uma frase que eu sempre falo muito no clube é o clube, as instalações, as confederações, elas são inanimadas. Na verdade, quem faz acontecer são as pessoas. Então, de certa forma, eu poderia trabalhar a psicologia através da gestão. Então, eu fui, enfim, minha carreira passou aí. Eu fui para Portugal, fui para Espanha, morei lá, fiz meu mestrado em Portugal. Tive um divisor de águas que eu acho que é importante dizer, né, Carlos? Que tão importante quanto saber o que a gente quer, saber o que a gente não quer para nossa vida, né? Então, tanto Com pessoal quanto certeza. profissional. E aí, É, assim, no profissional, o INCOR, o Instituto do Coração, que foi onde eu fiz a minha reabilitação cardiovascular, minha especialização lá, foi decisivo, assim, foi um marco na minha carreira quando eu percebi que realmente eu não servia para a área de saúde. Eu gostava, era de evento, eu gostava dessa adrenalina, eu gostava dessa parte, principalmente de gerenciar riscos. Eu sempre estava envolvida nos comitês de crise. Então,
tudo isso foi me dando, foi me mostrando os caminhos, né, que eu deveria seguir. E pouca gente, na verdade, o brasileiro, ele não gosta muito de falar de riscos, ele não gosta muito de trabalhar em cima disso, a gente conta muito com a sorte. E eu brinco que no meu mestrado, Sim. até tem o Gabriel, acabou de entrar, também fez mestrado comigo lá em Portugal, e hoje tem destaque aqui na Confederação. Eu falo que a conclusão do meu mestrado foi que Deus é brasileiro, né? Porque não tem outra. E aí eu brincava nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, que eu falava, olha, aqui a gente tem que trabalhar, porque Deus é brasileiro, lá deu certo, no Rio 2016 deu certo. E aí eles brincavam comigo que o Papa era argentino, né? Então eles falavam, não, vai dar certo aqui também. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais com essa área, tanto de segurança e riscos e operações de eventos. Eu trabalhei lá fora, porque eu tenho a cidadania italiana, então eu podia trabalhar. Eu trabalhei com corrida de rua lá fora, em Portugal. Trabalhei no Madrid Mutua Open na Espanha, na área um pouco mais até de recrutamento e hospitalidade. Na Copa do Mundo trabalhei mais na área de hospitalidade, de um serviço diferenciado para VVIP, que me trouxe também uma outra visão de cliente, né, de tipo de cliente. E aí fui me envolvendo cada vez mais na área de segurança. Nos Jogos Rio 2016 tive a oportunidade de treinar a Força Nacional. Então esse foi também para mim um marco, porque eu treinei 382 homens da Força Nacional, sendo que eles eram os heads e tinham 2.000 abaixo deles. E eles iam repassar aquela informação. Então, assim, a gente era um treinamento longo, de uma semana, foram 3 turmas. E eu capitaneei junto com a Eliana, que está aqui nos assistindo, prestigiando também, a Lili sempre me ajudando, me apoiando. E a gente capitaneou isso. E depois, quando chegou de fato os jogos, eu amo planejar, mas operação é operação. Eu amo operar. E aí eles propuseram, né, para quem queria ir para operação. E eu falei, olha, eu quero, porque eu quero ver se o que eu planejei vai dar certo. Que eu tenho uma frase que eu sempre digo, né, que na teoria, prática e teoria é a mesma coisa, mas na prática não é. Então eu queria ver se aquilo ia dar certo, né? Se de fato ia funcionar. E funcionou muito bem. Eu fui gerente de segurança do tênis, então a maior arena do Parque Olímpico, tive grandes desafios lá, enfim. Quem viveu, o time que ficou ali comigo sabe os desafios que a gente passou. E depois eu acho que fui para Buenos Aires aí para liderar 5 parques olímpicos, então aumentou a missão. No Paralímpico eu comandei a parte do Centro de Comando e Controle, enfim. E aí tudo isso foi me levando muito para a área de segurança, para a área de riscos, que trabalha muito ligada à área de operações, né? Tanto que existe um termo mais técnico, que é quando a operação chega no limite, ela faz um handover, que é passar a operação para a segurança, quando você já não tem mais o limite, né? Enfim. E aí você depois, quando a segurança estabiliza e normaliza qualquer situação de crise, ela te faz o handback. Então essas são coisas, enfim, como eu trabalhei muito próximo sempre à área de operações, eu me encantei, amo a área de segurança, não tem como, está em mim. Mas aí eu recebi convite para vir para o futebol e para a área de operações. E não só para o futebol e para a área de operações, mas para o Inter, né? Que não vamos dizer, é um clube de renome, com um quadro social de 120 mil sócios, um desafio enorme, um estádio. Uma torcida apaixonada. Exatamente. Então, assim, foi um desafio enorme, assim. Eu topei, porque eu adoro, eu acho que a gente tem que aceitar. E eu tenho uma premissa para mim na minha vida profissional, que tudo aquilo que te deixa um pouco desconfortável, que te traz um pouco de frio na barriga, é porque é para você aceitar, sabe? Porque se for tudo muito na sua zona de conforto, é porque não te traz desafios. Então eu falei, não, entrar para o futebol, tocar um estádio, sendo mulher, eu falei, tá me trazendo vários frios na barriga. Eu não sei onde isso vai dar, mas vamos ver. E aí cheguei então aqui e já tô há 1 ano e meio aqui em Porto Alegre. Que legal. Marina, antes de a gente começar a live, né, a gente fez toda a produção, a gente foi conversando, trocando ideia, né, de como a gente poderia conduzir. E eu fui refletindo, assim, eu sempre fico pensando como eu vou começar e como eu vou conduzir a live, assim, e me veio um insight muito interessante na minha vida, que foi um jogo de futebol que eu fui. Eu era radialista esportivo, ainda estudante. Foi no Rio de Janeiro, o final de um campeonato, né, no Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange. E eu vi, assim, toda aquela dificuldade. Foi ali o momento mais memorável da minha vida, de um jogo,
porque eu prestei muita atenção nessa questão de segurança, nas fragilidades que eu fui encontrando ali. Eu relatei isso, eu lembro, na transmissão. Infelizmente, esse jogo teve um alambrado que caiu. Acho que não teve nenhuma morte nesse jogo, mas não teve nenhuma morte nesse jogo, mas foi uma experiência, assim, para mim, impressionante. Então, me veio muito forte, assim, 20 e tantos anos depois de eu ter essa experiência e avaliar, assim, também, pô, o tanto que com os jogos, né, com os grandes eventos que o Brasil sediou, tudo isso melhorou, né, de certa forma. E aí, trazendo para a nossa live, para a nossa realidade, já com tudo que você mencionou há pouco, como que deve ser desafiador para você, né? Mulher, a gente já disse aqui no começo da live, né? A única mulher, entre 50 líderes aí do PMI, a única mulher, a única no segmento de esporte, comandar uma Força de Segurança Nacional, salvo engano, não é especializada nesse tipo de trabalho, né? De gestão de arenas, é um outro tipo de trabalho que esse tipo de Força de Segurança Pública faz. E eu fiquei pensando, pô, depois conduzir isso na Argentina ainda, né? Deve ter sido, assim, muitas variáveis que devem ter feito uma pressão muito grande sobre você. E aí eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar como que você lida com essa pressão, se você tem algum tipo de estratégia, ou foi com base mesmo no seu aprendizado, ou cada situação é um aprendizado novo. Na verdade, a gente vai fazendo bagagem, né? O Cascudo. vai ajudando, né? Sem dúvida. Então, quando eu cheguei na Argentina, eu me lembro que, enfim, eu não sou militar, né? Como você disse, eu não sou da área, não sou polícia, mas eu cheguei lá e eles falaram o que essa menina, né? Enfim, mulher, vem aqui falar, brasileira, vem falar de segurança. E aí eu comecei a mostrar para eles como é que a gente fazia segurança, como é que se fazia os perímetros, onde tinha que ter ostensividade de armas, onde não. Como é que se tratava o front of house, o back of house, onde tinha espectador, onde não tinha, como é que se fazia a parte of hours de uma instalação, que era a parte mais vulnerável, se você for pensar na questão de furtos, e enfim. Então, assim, eu fui aprendendo, sem dúvida, mas eu sempre digo que competência não tem gênero, né? E quando o Inter me chamou aqui para conduzir, obviamente eles me fizeram essa pergunta e falaram como é que você imagina tocar um estádio e, enfim, né, colorados, existe uma rivalidade muito grande, né, não preciso dizer, entre Inter e Grêmio. Sim. Então o futebol aqui é uma coisa assim, tem uma rádio chamada Grenal, que só fala isso 24 horas, enfim, estamos aí alguns dias do primeiro Grenal, o último foi um Grenal e vamos voltar com o Grenal, mas eu disse a eles que eu tinha 3 meses, que era difícil eu convencer em palavras, porque eu sou muito voltada a resultados, e que eles tinham 3 meses, pela norma do CLT de trabalho do Brasil, eles tinham 3 meses para ver o que eu ia desenvolver, e depois de 3 meses a gente podia conversar. Mas eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com a pressão. Eu até, às vezes, quando tá muito tranquilo, eu coloco pressão no time, sabe? Então, se eu tiver alguém do meu time me ouvindo, eles vão concordar. Porque eu acho que, assim, a gente tem que se colocar... E aí, pressão, eu digo até assim, deadline, prazos. Sempre quando eu falo, vai escrever um e-mail pedindo alguma coisa, já põe o prazo que você precisa. São aprendizados que a gente... Porque senão aquilo vai cair no esquecimento. E até você tem que anotar na tua agenda que você cobrou uma pessoa para relembrar ela de que você está precisando daquilo. Enfim. E aí, obviamente, no jogo, na pressão, você não tem... Aí é o que eu sempre falo. O planejamento, ele é fundamental. Fundamental, é imprescindível. Só que o que vai fazer você ter sucesso é você treinar cenários de crise e obviamente, você nunca vai esgotar. Como eu disse aí em outro momento, a gente teve a morte de um cavalo numa operação. Eu jamais ia planejar um cenário com morte de um cavalo na entrada de uma delegação. Nossa. Então, isso são vivências que a gente vai trazendo, mas é a sua pronta resposta. É isso que vai te fazer diferente. É isso que vai te trazer sucesso. Então, quanto mais treinado você tiver, mais o seu nível de resposta vai ser mais alto e mais rápido. E aí, isso acaba inibindo a mídia de começar a distorcer as informações, você controla muito mais o teu cenário, enfim. Então, e por isso que eu falo, a pressão é importante, sim, saber trabalhar na pressão quando você quer trabalhar em eventos. A gente tem casos, e aí, de amigos meus, enfim. E a final
da Libertadores, que teve que mudar. Quando eles chegaram lá, eles descobriram que o estádio não tinha água, foram 45 caminhões-pipa. Então, assim, se você... Não... E outra, você tem que ter tranquilidade. Pressão não quer dizer nervosismo ou grosserias, ou pelo contrário. Na hora que você está pressionado, é a hora desespero, que você né? vai se unir. Exatamente. É a hora que você precisa ser a pessoa calma e unir forças para resolver. E geralmente as pessoas acabam perdendo o eixo, né? Então elas acabam... E é isso que eu tento sempre passar. Na verdade, quando acontece qualquer crise, é você primeiro tentar achar a raiz da crise, né? Porque ela vai se desdobrando, geralmente, ela começa a ficar maior, e você fica calmo e ver qual é a ação mais correta a fazer. Olha, a ação agora correta a fazer é realmente delegar para a Força Pública de Segurança, porque nós, como clube, chegamos no nosso limite, não temos como. Ou não, ou é alguma crise pontual e que talvez nenhum espectador percebeu e que você consegue contornar. Então, assim, eu trabalho bem e contrato gente que sabe trabalhar na pressão, que eu já vi trabalhar, enfim. E treino o meu time, eles ficam bravos, mas o que eu faço? Eu treino, porque eles têm que saber trabalhar no imprevisto, na surpresa, porque isso acontece. Então, assim, por algumas vezes, em jogos grandes, como a gente faz a reunião de comitê de jogo, e obviamente agora vai ser virtual, mas a gente fazia e vinham todos os stakeholders, eram umas salas para Grenal, eram salas lotadas, entrou o Thiago aí, que é o parceiro meu do Grêmio lá, enfim, ele a gente se ajuda bastante fora das quatro linhas, né, Thiago? E aí, que legal. Assim, a gente, para reunião de Grenal, 40 pessoas, 50 pessoas, assim, bastante gente. E às vezes eu ponho na fogueira mesmo. Hoje vai ser você que vai tocar a reunião. Não, mas eu não tô preparada. Mas não, hoje é você. Porque as pessoas... E assim, no susto, alguns minutos antes, você avisa? Sim, eu faço assim. Eu treino a equipe assim. E aí, lógico, que eu dou suporte antes. Vejo se a pessoa tem condições. Eu também não vou largar numa fogueira. E eu estou presente para qualquer instância que se levante, ou enfim. Mas do Grenal, eu vou até falar que eu nunca fiz isso, porque Grenal é sacanagem, jogar no Grenal. Mas no Libertadores, um jogo um pouquinho mais complexo, eu já fiz isso. E eles precisam... Tanto que o meu time fala, como é que você consegue 5 minutos antes? E isso são aprendizados que a gente vai tendo, né? Então, assim... A gente vai pegando o dom da palavra, de explicar, e isso tem que ser passado, senão você não cria líderes, né? E a coisa que eu mais ouço, que eu mais não gosto de ouvir no Beira-Rio ou em qualquer outra instituição que eu venha trabalhar se a Marina não tiver, não funciona. Para mim, isso é um fracasso operacional, porque o processo não pode depender da Marina, o processo tem que funcionar independente da Marina. A Marina, inclusive, pode não estar na operação. E tem que ser. E aí é o que eu falo um pouco dos clubes, né? Que a gente passa de um processo agora de profissionalização, aí de modo geral e abrangente, a gente passa de uma despessoalização para uma profissionalização e a tornar processos. Então, é isso que cada vez mais eu ponho para o meu time. As coisas têm que estar em processos, e estando em processos a gente pode estudar, melhorar, e a gente vai aperfeiçoando. E aí o futebol tem uma vantagem incrível em comparação aos Jogos Olímpicos, que a gente fica... Às vezes um comitê organizador demora 7 anos, eu acho, para 6 a... Acho que 7 anos antes, a depender dos jogos, já começa a se formar um comitê organizador. E aí você faz, enfim, nos últimos 4 anos começa a se intensificar a contratação, no último ano mais ainda, para fazer um mês e meio de competição contando Paralímpico. Então, assim, é um tempo de preparo. Óbvio, nada pode dar errado. O futebol tem a vantagem de que quarta e domingo a gente está ali ajustando a operação. Então, eu testo uma operação na quarta, não deu certo. No domingo, eu posso testar outro cenário. Então, isso me facilita muito. Esse aprendizado. Você tem muitas oportunidades de tentativa e erro ali, né? Inúmeras, né? Constantes, né? Que interessante. Marina, bom, primeiro dizer para as pessoas que quiserem perguntar, que podem ficar à vontade, podem participar da live sem problema algum, não sei se tem perguntas. Grenal, hein, Thiago? Que aí a resposta... Que legal. Até sobre esse aspecto, Marina, era uma das perguntas que eu tinha colocado aqui. Grenal é o momento do ano, do seu trabalho mais, assim, estressante ou e o desafio maior para você no ano, assim? Quando temos um Grenal? Olha,
sem dúvida, de complexidade de jogo recorrente, vamos colocar assim. Por exemplo, o ano passado acho que foram seis Grenais, esse ano tinha possibilidade de serem 11, enfim, não sei, até o Thiago pode me corrigir aí, enfim. Ele é recorrente. Grenal é Grenal, pode ser gauchão, pode ser amistoso, pode ser qualquer coisa. Grenal é Grenal, pode ser botão, pode ser... Então, sem dúvida uma das operações mais complexas que a gente tem, mas eu vou te dizer que a Conmebol nos dá, o Rafa Massoni acabou de entrar, e eu vou te dizer agora, bem quando ele entrou, que a Conmebol nos dá um trabalhinho também. O protocolo da Conmebol é bem rígido, então, enfim, assim, são 417 requerimentos que a Conmebol pede pra gente, fora os 225 que eu já tenho dentro do clube para organizar. Então, assim, bastante item, né? Se você somar, são 600 e tantos itens, e tem predecessores, sucessores, enfim, tem toda uma ordem lógica para você fazer as coisas acontecerem. Mas o Grenal, pela movimentação, por exemplo, quando eu tenho uma Libertadores, eu tenho a complexidade, principalmente quando é Argentina, porque pela proximidade eu tenho muito público vindo, mas quando é algum país mais distante, eu já não tenho. Agora, Grenal com público é sempre uma operação complexa. Para o futebol brasileiro, sem dúvida, e é a maior rivalidade do Brasil, talvez não é a maior abrangência, mas é a maior rivalidade, eu não tenho dúvidas disso depois de um ano e meio. Você me respondeu uma pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu também considero, nunca assisti a um Grenal, aliás, é o meu sonho assistir um Grenal então, Grenal. Obrigado, o convite está aceito então. Eu assisti um Grenal, e assisti também, até pelas minhas raízes também, um Remy Paysandu, que também eu acho que é uma das grandes rivalidades, né? Uma grande rivalidade no sul do país e uma grande rivalidade no extremo norte do país, lá na Amazônia, que também é muito forte, né? Eu fico vendo assim, eu falo, cara, esse ano eu vou no Repar, no Grenal, eu acabo nunca conseguindo ir. Mas era essa pergunta que eu ia te fazer, assim, você, se não me engano, é paulista, né? Tem uma experiência grande com o esporte. Sim, paulistana. Os grandes clubes, temos grandes clubes do Brasil sediados em São Paulo, grandes rivalidades, que extrapolam ali, né, também a questão de torcida, ocupam todo o território nacional, mas, embora seja um clássico que alguns considerem que é regional, que é sulista, eu entendo que pelo nível de rivalidade, de história ali, eu acho que não tem hoje no Brasil algo similar a um Grenal, né? Você concorda com isso, então? Eu concordo com isso e, enfim, eu acho que aqui tem um diferencial e que eu luto para que isso não morra e para que isso se espalhe cada vez mais, que é a torcida mista. Que eu acho que apesar de toda a rivalidade, a gente consegue fazer, até hoje temos a torcida mista, né? 2.700 ingressos, que vão 1.300 e pouco para um lado, 1.300 e pouco para o outro. E que eu acredito muito, Carlos, que o futebol ele é um ambiente de família e luto para que isso se a gente acha que tem alguma insegurança, algum risco, a gente tem que prontamente corrigir. Então, assim, eu vejo em São Paulo, a gente tem, né, entre os 4 maiores aí, a torcida única. E no meu ponto de vista, a Marina falando, eu considero retrocesso, porque eu acredito muito no futebol como entretenimento, o futebol como lazer, o futebol como família. Então, ter o Grenal, enfim, obviamente que tem as proporções de torcida, e aí é proporcional, quando a gente joga na arena, a gente tem o número de ingressos, e eles também têm aqui a mesma coisa, e tem a torcida mista. Então, assim, eu acredito muito nesse cenário amigável, e entendo um pouco, pelo já ter trabalhado em segurança, enfim, o Frick entrou aí agora também, o Frick trabalhou comigo na arena do tênis, enfim, e parceiraço, colorado também, e ele sabe o quanto a gente lutou ali na parte de segurança, enfim, e aí, assim, a segurança é uma questão de percepção, né? E o que eu sempre falo, o brasileiro tem uma parte cultural que é a segurança para nós, assim, se a gente tem muitos policiais juntos, ou tem polícia parada, é porque tem problema. É a correlação que nós fazemos, culturalmente. Diferente do americano, por exemplo, que eu já consumi eventos fora do país, e o americano é seguro. Essa ostensividade, isso até é uma das coisas que a gente faz com as forças públicas de segurança daqui do Sul, né? A gente dosa, enfim, essa ostensividade, a cavalaria, os posicionamentos da
ficam a favor, enfim, não, e às vezes é preciso mostrar ostensividade mesmo, mas assim, a gente tem essa questão cultural, né, de percepção de que se tem polícia tem problema. Então, e essa percepção, enfim, cultural, é difícil de mudar. Então a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais amistosa. Óbvio que o Grenal é um pouco mais difícil fazer uma coisa amistosa, mas assim, o relacionamento que a gente tem com a Arena, com o Grêmio, é excepcional, assim. Eu não tenho o que falar. A rivalidade fica dentro das quatro linhas e a gente tenta fazer o máximo para que o jogo rode mesmo e que vença o melhor, né? Que legal. Marina, o Leandro fez uma pergunta aqui que é a seguinte, eu achei interessante. Com quantos dias de antecedência se inicia uma operação de jogo? E eu queria aproveitar essa pergunta dele e emendar, assim, quais são as atribuições do seu cargo de gerente de operações do Inter, assim? Envolve somente a instalação do estádio Beira-Rio, ou tem algum outro equipamento que o clube tem que você também é a gestora desse equipamento? Até onde vai a sua atribuição nesse sentido? Tá. E com quantos dias de antecedência você inicia a operação de um jogo? Muito bom, Leandro. A gente inicia, e aí esse foi até um tema que eu falei no Foot Summit, né, que o GV fez. A gente inicia 7 dias antes o planejamento de um jogo. Então, MD-7, para quem conhece aí os termos, né, a gente fala Match Day, né, MD. MD-7 a gente já começa a fazer o nosso Trello ali, nossos acompanhamentos de tudo que tem que ser feito. Mas o que acontece? Pelo volume de jogos que a gente tem, obviamente agora com o Covid piorou, porque a gente comprimiu ainda mais um calendário que no Brasil já para os times da Série A, e aí óbvio que a gente tem extremos, né? A Série A joga demais e as outras séries acabam jogando 1/3 ou 1/5 do campeonato que nós jogamos. Mas o Inter, o ano passado, por exemplo, jogou 73 vezes de 79 possíveis. Então é um calendário extremamente justo. E aí dentro de casa, eu vou falar do ano passado para ser um ano completo, né? Porque esse ano a gente jogou 38% do que era para ter jogado, enfim, pouco ainda, né? Já estamos em praticamente agosto. E aí, o ano passado foram 36 jogos. E, obviamente, o MD-5 de um se sobrepõe ao MD-7 de outro, que se sobrepõe ao MD de outro. Então, assim, é uma gestão que não para. Então, eu brinco, quando a gente entra na loucura dos jogos, é uma Matrix, a gente não consegue sair até o último dia lá do dia 8 de dezembro, que foi o ano passado, o Brasileirão. É uma Matrix que a gente se envolve, e a questão toda dos regulamentos, né? Porque eu tenho o regulamento da Conmebol, que é o regulamento do Brasileirão, que é outro, e o do estadual, que é outro. Então, às vezes, eu tenho essa sobreposição de 3 campeonatos com regulamentos diferentes e com patrocínios diferentes, principalmente a Conmebol é mais exigente nesse aspecto, que me exige tampar o estádio, e é muito diferente de uma operação de Copa do Mundo, onde eu tenho um bloqueio total por um mês, envelopo o estádio, faço o look of the games, como eles gostam de chamar, faço tudo, e depois eu simplesmente desmonto e monto o estádio de novo. Não, eu não. Eu tenho que montar em uma semana uma operação para um jogo da Libertadores, na quarta-feira. No domingo eu tenho um Brasileirão, então aí me volta, entra a Amistel, sai Ambev, volta Ambev, entra a Amistel. Então, assim, para falar um pouco de patrocínio, é uma loucura, é uma operação assim. E eu brinco, eu rodo o estádio para ver se não tem nada, porque gera multa, tudo, e é bem complexo. Hoje, como executiva de operações, abaixo de mim eu tenho as áreas de segurança do trabalho, que aí a gente, na terminologia em português, a gente acaba, aí se tiver gente de segurança me ouvindo, vai entender, porque a gente acaba traduzindo um pouco mal, que seria Health and Safety, né, o termo correto, né, em inglês, que é um pouco diferente, porque o que nós vivemos hoje, por exemplo, não é uma questão de segurança, é muito mais de safety, né, da questão, enfim, de controles epidemiológicos, enfim. E obviamente que ela vai impactar os protocolos de segurança, mas ela é safety. É uma crise de pandemia. Mas, enfim, as duas estão comigo. Limpeza, que também é uma área gigantesca. A bilheteria também está comigo.
transporte, a central de atendimento ao sócio e a operações propriamente dita. Então, eu tenho essas áreas diretamente relacionadas a mim, de que respondem a mim. Obviamente que tem algumas outras áreas que são envolvidas na operação e tem entrega, como o próprio futebol, que não é ligado a mim, a área de TI, de mídia, marketing, de infraestrutura da instalação, que a gente trabalha muito próximo, lado a lado. Eu brinco que numa mão eu tenho segurança, na outra eu tenho safety, e no pé eu levo a infraestrutura, sabe? Que se eu não tiver isso, eu não toco operação. E aí a gente tem as áreas de suporte, que é o jurídico, ouvidoria, recursos humanos, enfim, planejamento. Então, assim, é bastante coisa. Num Grenal a gente chega a ter de 2.000 na final da Copa do Brasil tivemos 3.000 pessoas quase abaixo. Então, assim, é uma operação complexa. Um Grenal com portões abertos, obviamente, 2.000. Portões fechados, a gente vai ter 10% disso, ou muito menos até. Na verdade, muito menos. Hoje a gente passou o dia com a federação, enfim, discutindo essas questões. E parte disso que você falou é o que a gente chama no mundo do esporte do quadro móvel, parte dessa... Sim, onde entra o quadro móvel? É a galera que cuida da operação em si, né? Assim, tirando o jurídico, administrativo, é o que vai mesmo para a operação da coisa mesmo, é o quadro móvel. Exatamente, o quadro móvel. Ah, entendi. Marina, você já começou a comentar sobre a questão de protocolos. Como é que está essa questão do retorno aí do futebol, dos jogos? Já existe um protocolo adiantado nesse sentido? Como é que isso impactou também no seu trabalho? O que alterou nesse sentido na sua rotina? Direto, né? Na verdade, impactou direto. Aham. Primeiro que a gente teve, enfim, foi um consenso do clube, aí foi bem legal, porque foi a redução de jornada, né, de salarial para a gente se manter. A gente entrou primeiro em férias obrigatórias, então, enfim, todo mundo teve que cumprir as férias, querendo ou não, era um momento para ajudar o clube. Depois a gente teve uma redução de 25% do salário, inclusive dos jogadores, então todos os 700 e poucos funcionários que o Inter tem hoje tiveram a redução, e isso obviamente ajuda muito o clube a se manter, né? Enfim, a manter todos os seus compromissos com fornecedores. E obviamente que a gente tem aí a questão de protocolos, a gente desenvolveu um protocolo nosso. É o que eu falei assim, obviamente uma coisa tem que ficar clara, o clube não é dono de nenhuma competição, a competição elas são das entidades, então a Federação Gaúcha é dona do Gauchão, a CBF é dona do Brasileirão e da Copa do Brasil, e a Conmebol da Libertadores e da Sul-Americana e da Recopa, né? Então, assim, nós, na verdade, somos partícipes. Óbvio que as entidades não existem sem os clubes, isso é um tanto quanto óbvio, mas eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, né? Sim. Mas, assim, então, assim, de uma forma, a gente tem... E aí, para mais ainda nessa questão de protocolos, para além das entidades esportivas até, enfim, Secretaria Especial de Esporte, Ministério da Cidadania, a gente tinha também o OMS, tinha a Secretaria de Saúde, e tinha os poderes executivos, né? Tanto nível municipal, prefeito, quanto nível estadual, governador. Então, assim, ficou tudo muito mesclado. Então, o que eu... como gerente, enfim, executiva, propus. Eu falei, olha, nós como clubes enxergamos a nossa realidade. Então, nós vamos propor o que a gente acha que seria o ideal. E eles, como entidade e como governo, vão propor o que é ideal para eles na visão deles. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o top-down deles, que eles estão acima, e o nosso bottom-up, a gente está vindo de baixo, e nesse meio termo a gente vai encontrar um comum, onde a gente acha que é o ideal da operação para conseguir rodar. Então, a gente conseguiu, enfim, a chegar nesse meio termo. Enfim, vamos rodar a primeira vez, óbvio, semana que vem no Grenal, na quarta-feira. Mas os protocolos, enfim, temperatura... são os protocolos conhecidos, mas que muitas vezes o que a gente sempre fala, assim... como é que é? Tem aquela frase que a gente fala, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, não basta Exatamente. o protocolo, tem que fazer o protocolo acontecer. Então, não adianta eu falar de máscara e eu não usar máscara. Não adianta eu... Por exemplo, eu brinco que eu tenho muitos amigos cariocas, enfim, trabalhei no Maracanã também, na final no encerramento dos jogos, e eu falo, eu quero ver como é que vocês vão fazer para uma zona de resfriamento
quando os jogos forem naquele calor insuportável e os torcedores vão chegar caminhando pela passarela ali do Bellini, como é que eles vão fazer? Tem que ter uma área de resfriamento. Então, a gente tem várias dúvidas operacionais que nós mesmos estamos... de fato, é clichê, mas é um novo normal. Então, assim... Sim. Vai ser um desafio, eu adoro desafios, eu assim, tô vibrante porque o futebol voltou, sem dúvida nenhuma, isso para mim é o melhor. Óbvio, começar com um Grenal logo de cara, ter todos os holofotes voltados para cá, e um Grenal no Beira-Rio, então aumenta a responsabilidade, né, minha e da minha equipe em fazer uma entrega boa. A federação restringiu bastante, a gente tem visto, vi ontem o Fla-Flu, acompanhei jogos da Europa quando reabriram. É difícil porque, assim, por exemplo, ontem no Fla-Flu não tem como, na hora que fez o gol, cara, assim, é mais forte do que o que a gente pode, não tem como eles não se abraçarem. Então, assim, tem coisas que são difíceis de controlar, porque assim, imagina você há 30 anos jogando futebol, há 25 anos jogando futebol com aquele hábito na tua cabeça. Para você virar uma chave e falar, agora não pode mais cuspir no chão, na grama, não pode se abraçar, não pode... A gente entende que é difícil, mas o nosso papel é tentar catequizar isso e fazer com que se cumpra, né? Porque é quase uma coisa instintiva, né? Acho que é quase um ato instintivo, assim, do torcedor de fazer todo esse comportamento que você mencionou. Marina, o Edilson, que está sempre presente nas nossas lives aqui, fez uma pergunta interessante. Já que o Grenal é uma das maiores rivalidades do Brasil, se não a maior, nenhum clube de outros estados não procura vocês para aprender a estratégia de jogo? A gente tem um intercâmbio muito bom, na verdade, assim, eu gosto de provocar isso, enfim, eu faço parte aí, networking é comigo mesmo, eu sempre ajudo as pessoas, e aí eu criei um grupo, né, do G20, aí da Série A, pelo nível, né, de serviço que a gente oferece, não menosprezando qualquer outra série. A gente tem 700 clubes no Brasil, Série A, B, C, D e F. Então, assim, mas assim, pelo nível de serviço que a gente opera e pela troca que a gente precisa ter. Então, assim, eu não tenho... E tem modelos de negócios, né? Então, tem, por exemplo, Mineirão, Arena do Grêmio, Arena Corinthians, que não são, enfim, Arena... Tem modelos públicos, modelos mistos, tem N modelos. E aí, assim, a gente troca informações. Eu tenho uma boa troca com Mineirão. Eu trabalhei no Mineirão na Copa. Palmeiras, uma excelente comunicação, Corinthians. Você trabalhou no Mineirão no 7-1? Na Copa? Essa é a parte triste da história. Meu Deus. Nossa. Eu estava... Desculpa, eu não podia deixar de perguntar, de interromper, mas pode continuar. Terrível, né? Enfim, terrível, terrível. Acho que foi o pior momento para mim da minha história. Mas, enfim... E aí, enfim, a gente tem essa troca constante, não só nós, como eu busco, por exemplo, eu busco muito também os clubes de São Paulo para referência, os próprios clubes do Rio também, pela grandiosidade que tem, sabe? Um Flamengo. Enfim, a troca ela é constante. E eu incentivo e instigo isso, porque eu acho que a gente só cresce se a gente se unir. E isso aí, pensando, né, na modalidade, no esporte como um todo, eu acho que a rivalidade existe dentro de campo, e é óbvio que tirar a rivalidade não tem graça. Eu também sou da educação física, sou competitiva, também gosto disso, mas assim, fora de campo, a gente tem que se ajudar e assim, de modo bem honesto mesmo, tudo que a gente tem, eu troco assim, até porque tem fornecedores iguais. A gente vive cenários muito parecidos, então eu tenho dúvida às vezes do Estatuto do Torcedor, que é um ponto muito específico, alguma coisa que o juizado está me perguntando, e aí a gente troca essas informações, enfim, é bem tranquilo, e a gente faz um benchmarking não só no Brasil, como fora, né? Eu tenho contato no Orlando City, que é um modelo totalmente diferente. Quando a gente fala que a gente tem problema agora com sócio torcedor, porque a gente está sem jogos, imagina para eles, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que vendem season tickets. Quer dizer, eles vendem né, aquele pedaço de ingressos. Ele não tem uma fidelidade do sócio. Então, assim, nesse aspecto, a gente acabou saindo na frente. Então, e aí, voltando um pouco no que eu estava falando, que a competição não é nossa, o que é nosso é, de fato, a central de atendimento ao sócio. E aí o torcedor é muito importante para a gente. O Inter fez várias campanhas, estamos com uma campanha agora, enfim, de ajudar
porque a gente tem toda uma história, né, da construção do Beira-Rio, que é muito bonita, que foram colorados, que tijolo a tijolo, de fato, ergueram, né, o Beira-Rio, beirando o rio, e a gente fez uma alusão a este momento que o Beira-Rio, que vivemos hoje, e a construção do Beira-Rio, dizendo que precisávamos, mais uma vez, que cada um trouxesse um pouco da tua parte. Então, a gente criou uma campanha onde tem uma camisa diferenciada com um pet especial, estamos contigo, sabe? Então, assim, nesse pet, a gente... quem contribuiu no momento difícil do clube vai ter essa camisa e vai ter esse pet. Enfim, foi uma maneira que a gente fez de agregar, e a gente tem monitorado o nosso quadro social, o que, sinceramente, eu acho que os colorados estão com a gente mesmo. Existe óbvio, não tem como negar, e a gente não tem que ser honestos e humanos, a gente não quer que ninguém tire um leite de uma criança, de uma família para pagar um clube. Claro. Não é isso, né? A gente tem plena consciência de que estamos num momento muito difícil. Mas, por outro lado, óbvio, a gente sabe que o nosso torcedor tem uma grande parcela deles com capacidade financeira para se manter no clube. E isso é muito importante para a gente. Essa é a renda hoje que entra, a receita que entra para o clube. E agora as transmissões, enfim, os jogos voltam pelo menos as cotas de TV, né? Que também são muito importantes. Muito importantes. Marina, daqui a pouco a gente começa a falar de um aspecto que eu julgo interessante, que é a de experiência do cliente, marketing, que você já começou a mencionar, mas só para não deixar sem resposta, o Kleber fez uma pergunta aqui, que é a seguinte: qual o motivo ou maior causa de os torcedores não irem aos jogos no Beira-Rio, ou a maior insatisfação identificada? Em pesquisa no Ceará, identificamos no clássico Fortaleza e Ceará a violência. Olha, você tem algum estudo nesse sentido, ou percepção? Não tenho nenhum estudo. Na live o Samuel, que cuida ali do Mineirão, me passou que ele faz um estudo pós-jogo, né? Eu já pedi esse estudo a ele, então, enfim, vou começar a estudar a satisfação do meu torcedor. Eu tenho cliente oculto, isso sim, para minha auditoria eu tenho cliente oculto, mas a satisfação, então, assim, eu não tenho como te precisar, seria um feeling. Acho que sim, o medo, né, de acontecer qualquer coisa em grandes jogos é, sem dúvida, um ponto. Ainda que nós vemos aqui no Sul, né, a criança nasce e a gente tem, assim, carteirinhas com ultrassom. Então, a criança não nasceu ainda, já tem a carteirinha. Então, assim, eu acho que a segurança é, sem dúvida, uma das questões, tanto que a gente estava falando em percepção, né? E aí, até falando um pouco da pandemia, e aí falando um pouquinho, até avançando numa pesquisa que nós fizemos, um grupo, enfim, que não tem relação com o Inter, mas multidisciplinar, e acho que vocês acompanharam nas mídias do retorno, né, aos estádios de futebol. A gente percebeu que ninguém estava perguntando de fato ao consumidor, né, na ponta, que era o fã, e a gente viu que, de fato, as recomendações da OMS eram muito importantes para o torcedor voltar. Então, fazendo uma correlação aí, Kleber, para a gente tentar chegar num... Eu acredito que sim. Então, a segurança, a sensação de segurança, né, mais uma vez, porque a sensação, né, ela é a percepção que a gente tem de estar seguro ou não, sem dúvida uma variável que tem um peso bem grande na hora de você lotar um estádio. E óbvio que aí depende da fase do campeonato, depende do adversário, depende do clima, se tá chovendo, se tá frio. Às vezes a gente acha que vai ter um público pequeno, porque aqui no frio, no sul vai estar frio, vai estar chovendo. Aí dá um domingo de tarde, lindo, maravilhoso. Eu encho o estádio, porque as famílias se sentem, enfim, com vontade de ir, enfim. E o Beira-Rio tem uma vantagem, porque ele fica muito bem localizado, então tem fácil acesso, tem estacionamento, então tudo isso traz algumas vantagens para a gente, né? Interessantíssimo. Olha, o Roberto Rodrigues, obrigado pela presença do Roberto, e muita gente que está presente aqui na live, já passou e continua também, disse, só para contribuir, o Maracanã em 2008 teve 108 eventos. Tem mais alguma coisa? Parabéns, o João Júnior. Parabéns, Marina, pelo domínio da operação de forma competente. Obrigada. Felipe Ximenes, obrigado pela presença, Felipe. Estou aqui te prestigiando, Marina, obrigado. Uma honra mesmo. Paulo Escócio, jornalista. Marina, para a Copa do Mundo de 14, os estádios passaram por uma modernização. Você acredita que os clubes de futebol aproveitaram de maneira adequada esse processo? Olha, tirando aquela questão dos elefantes brancos, que a gente sabe que é difícil, né? Enfim, a gente teve aí alguns estádios reformados.
O Beira-Rio foi um deles, né, que foi reformado. Eu acredito que, assim, a reforma que foi feita no Beira-Rio, a gente tem hoje uma parte de sustentabilidade muito interessante. A gente faz toda a reciclagem do lixo. Então, assim, nós, como Inter, e aí vou responder pelo estádio que hoje eu trabalho, sim, aproveitamos bastante do que foi legado, do que foi deixado de legado. Enfim, em breve teremos aí novidades. A gente está concluindo o manual de operação e manutenção do Beira-Rio. Então, que a gente levanta tudo. E aí, obviamente, que tem um marco que é pré, né, antes da Copa e pós-Copa, que é um outro estádio muito mais moderno, enfim, com outro nível de serviço e, sem dúvida, muito diferente. Legal. O Davidson Luiz me comentou aqui que o Galo fez uma campanha de muito sucesso em meio à pandemia e foi o manto da massa. O Inter tem alguma ideia de como essa, ou poderia considerar alguma interação com um torcedor como esse? Responde aí, Marina, para o autor do post que você gostou, de divulgação. Eu acompanhei, aliás, eu acompanho, enfim, todos que fazem. O Bahia tem um trabalho muito forte no marketing com o Lene, mas o manto da massa Sim. foi, acho que a camisa mais vendida, né? Foi um negócio assim, impressionante. Confesso que deu aquela inveja branca, sabe? Tipo, mas eu quero mais é que o futebol evolua, cresça, e que a gente tenha ideias boas e que a gente cative o nosso torcedor, porque cada vez mais estamos perdendo as nossas crianças para o Barcelona, para o Real Madrid, para o PSG. Então nós temos que realmente produzir, enfim, engajar o nosso torcedor. E quem falou aí do Maracanã, o Maracanã é uma questão enfim, tenho amigos que trabalham até hoje lá no Maracanã, enfim, e gosto muito do pessoal de lá. Por terem mais times que utilizam, então ele acaba tendo bastante jogos, né? Eu, ano passado, tive 36 do Inter, o jogo do Dali, que é um jogo filantrópico, né, que ele faz no final do ano, e um amistoso. Então a gente considera 38 jogos. Mas, de fato, assim, receber... E aí tem toda a questão de infraestrutura. O gramado é considerado um dos melhores do país. Maristela poderia estar aqui para me endossar. Ela atestar. Cuida com todo cuidado e é um dos nossos orgulhos, entendeu? Então, até é um dos desafios agora para a pandemia, como é que a gente vai ficar com um gramado bom com essa sequência de jogos. É um dos desafios que a gente tem que ver, mas... Eu vi numa live da Pluri, e que me chamou muita atenção esse dado, que Inter e Grêmio foram os times que mais jogaram nos últimos 10 anos. Então, assim, de fato, a gente tem... Até assim, é um ponto a se pensar, será que no estadual não deveria dar chance para um time da base? E aí são temas polêmicos, sabe? Um time B, porque não existe plantel que resista a tantos jogos e viagens, é exaustivo, é cansativo. E eu viajo com o time na Libertadores, porque eu sou oficial de segurança pelo clube, né? Então eu viajo com eles, faço toda a precursora no estádio, tudo. E assim, por exemplo, a gente viajou ano passado para Ibagué, ou esse ano? Não, foi esse ano, é que agora a pandemia até já me deixou para Ibagué. Então foram assim, horas de voo, depois 2h30 de serra. Um negócio, sim, sabe? Para chegar lá e... Sim, jogamos, mas eu falei, olha, eu que não sou jogador, tô cansado, imagina eles que ainda tem que, né, ter um desempenho físico. Então, realmente é bem exaustivo, assim, a rotina. Com certeza. Temos mais 2 perguntas aqui, Marina, antes de eu retomar. O Paulo pergunta, na verdade 3. O Igor perguntou se há um estudo de quantos % vai diminuir o custo da operação sem público. Você já tem essa previsão? Vocês têm de porcentagem? Tenho. Eu fiz, né? Tem que fazer, eu sou gerente. Tem que fazer. Não, mais ou menos assim, hoje, é que é lógico que depende muito do estádio para estádio, e a gente também tem uma questão que eu acabei de mencionar até, por exemplo, os jogos do Gauchão, eles vão ser de noite, então eu tenho a iluminação é um custo considerável. Elevado. Como o meu gramado ele é natural, e em tempos de frio eu tenho que manter a iluminação para manter o crescimento da grama, manter ela bem, eu tenho um custo aí
enfim, isso tudo está envolvido no custo da operação. Mas com portões fechados a gente chega a diminuir 60%. Na verdade, eu tenho um custo de 60%, uma economia de 40%, ficaria por aí. Ou seja, nem é uma grande... Às vezes a gente pensa, né, que é uma grande economia, portões fechados e tudo, mas assim, tem uma operação mínima ali que eu preciso. Obviamente, esses dados vão ser refinados, eu fiz já há um tempo. Eu acho que a gente poderia chegar até a 50% do valor de um jogo, enfim. Não de um Grenal, talvez, mas percentualmente sim, né? Obviamente, falando percentual, sim, 50%. Mas é por aí, é por aí. O Igor fez uma pergunta e eu faço agora o contraponto com uma outra pergunta, que é interessantíssima, que é do Felipe, que é a seguinte: fora jogos e eventos, quais rendas geradas de forma contínua no Beira-Rio existem? Há lojas, bares, academias e algum espaço lá, porque são a renda, né? A gente não pode falar só de economia, mas também de gerar receita para o esporte, né? Sim, na verdade a gente tem os produtos licenciados, né? Tem as lojas do Beira-Rio com os produtos licenciados. Mas assim, a gente tem uma questão que até foi depois da reforma, que toda a exploração comercial do Beira-Rio, a exploração de A e B, né, de alimentos e bebidas, das concessões, e a parte de hospitalidade, ela foi concedida a uma empresa pela Andrade Gutierrez ter reformado o estádio. Então, ela explora essa parte por 20 anos, já se foram desde 2014, então já estamos indo aí para o 7º ano, né? Vamos entrar no 7º ano. 7º ano. E aí, então, essa é uma exploração, assim, né? O que entra de receita para a gente, de fato, é o sócio-torcedor e os produtos licenciados que a gente tem um percentual e, obviamente, os patrocínios. Então, isso é o que entra de receita. Marina, minha última pergunta, assim, nós estamos perto de caminhar já para o fim da live, é a seguinte: falamos de segurança, da gestão, né, que é bem complexa, de uma operação de uma arena, de um estádio, em que pode dar tudo certo, né? O seu trabalho é muito focado na questão da visibilidade. Pode dar tudo certo 100 vezes que as pessoas vão para casa, não aconteceu nada, normal, a imprensa não diz grande coisa, mas se acontecer um problema, vai marcar um problema de violência, que é 1 em 100, quer dizer, 1% dos casos. Mas passando desse aspecto para o aspecto assim, mais da experiência do fã, de mapear uma jornada cada vez melhor, como é que a gente está nesse nível de passar desse tipo de discussão? Você começou a citar o caso dos Estados Unidos, né, que você também se espelha muito e tem intercâmbio com essa galera toda. Nós estamos começando a pensar nesse aspecto também de mapear a jornada do fã, fazer com que a experiência dele ali de segura seja também uma experiência inovadora, memorável, com que ele possa compartilhar aquele momento e ter um vínculo maior, até como o estádio Beira-Rio, como uma persona, né? Até pergunto assim, o marketing está contigo também? Ou você tem que pedir apoio para o marketing do Inter? Como que é esse modelo hoje? Olha, eu posso falar assim que a gente tem trabalhado de forma muito unida ali no Inter, sabe? Tem muitas cabeças novas, pensantes, a gente se ajuda bastante. Enfim, eu vou até ver aqui, porque falar de Fan Experience, se o Rômulo estiver aqui. Ximenes, agradeço a tua presença. César, agradeço a tua presença. Rafa Devisati, tá lá de Barcelona, dando aqui. Olha só que legal. Eu acho que o caminho é esse, é único. Eu, enfim, sou fã, eu consumi o Super Bowl e, assim, eu sou encantada com o evento que eles fazem do Super Bowl. Eu acho que, obviamente, tem os perímetros, mas eles têm ali o conceito de tailgate, que é praticamente assim, você quase esquece que tem depois todo um jogo para você assistir, que é fantástico. Eles fazem todo um ambiente, e aí eu vou roubar a frase do meu amigo Rômulo, que estuda muito a parte de fan experience, que é o conceito de porta a porta. Então, eu tenho que sair de casa e voltar para casa, e isso tudo é experiência. Então, quando a gente fala em experiência, é a sua chegada no estádio. Ela não tem que ser truculenta, ela não tem que ter trânsito, ou eu deveria ter um ingresso vinculado a um transporte público gratuito, como na Copa, né, enfim, teve já esse movimento. A chegada, por mais que obviamente tenha fila, e a gente entende, mas isso a gente tem comunicado muito aos torcedores, cheguem antes, vamos... E aí também é complicado, porque chegar antes, mas não ter com quem entreter, também para que eu vou entrar antes num Beira-Rio, onde eu tenho, sei lá, às vezes de noite, com 7 graus, entendeu? Então, assim, óbvio que todo mundo quer chegar em cima da hora. Então, se eu começo a ter entretenimento, atrações, e eu não digo nem só dentro do estádio, eu digo no perímetro, em volta,
eu acho que o conceito tem que ir para esse conceito de entretenimento. Eu sou a favor desse conceito, eu sou pró-entretenimento, de patrocínio, de ativações. A gente tem tanta coisa legal para pensar, sabe? No Madrid Mutual Open mesmo, eles tinham teste de tudo, eles tinham raquete gigante para você brincar, eles tinham tudo que você possa imaginar. Então, assim, eu acho que falta ainda um pouco disso no Brasil. Já caminhamos bastante, mas eu acredito que a gente vai caminhar. Acho que a pandemia fez a gente repensar muito nisso, porque até com medo, né, de perder o torcedor para um novo tipo de consumo que a gente está agora propiciando. Quer dizer, se eu fico em casa, eu estou seguro, eu tenho a cerveja que eu gosto, eu tenho os meus amigos, e assim. Óbvio, eu, Marina, falando, jamais trocaria uma experiência de estádio para ficar em casa. Eu gosto de viver a operação. Mas de viver o ambiente esportivo, eu consumo muitos eventos também. Fui na Copa da Rússia, vivi aquilo como ninguém, enfim, é muito gostoso. Mas nós temos um novo consumidor, porque a geração nossa, tudo bem, está acostumada a ir ao estádio. Mas e o novo consumidor que vive no virtual, que vive no e-sports? Como é que a gente vai convencer? Será que ele vai querer sair de casa mesmo? Pegar frio, pegar fila, Então, assim, tudo isso nos preocupa, né? Nos preocupa num modo positivo, nos provoca a pensar de forma a ser inovadores enfim, porque senão ele vai ficar vendo o PSG jogar em casa, porque ele não vai pro estádio toda hora, ele vai nas férias. Então, assim, a gente tem que estimular, e aí eu acho que passa também pelo cunho social, de você trazer escolas para o estádio, de você ter esse lado, sabe, em jogos menos complexos, onde às vezes tem sobra de ingresso, e a gente tem, enfim, um parâmetro de quais são os jogos mais complexos, menos complexos. Então, de você realmente propiciar essa experiência, porque faz parte de você mostrar isso para uma criança. A criança às vezes não tem essa oportunidade e ela vai crescer com aquilo, e eu faço isso direto, eu adoro. A gente traz os meninos aqui quando pedem, eu faço questão de colocar eles, se possível, se tiver outras coisas para propiciar, como lanche, porque às vezes isso também faz uma diferença, né? Então, assim, e isso marca, e isso pode fazer com que seja um adulto que vá querer consumir o estádio. E é que nem o livro, né? Eu brinco que o estádio é como o livro. Podem inventar quantas coisas quiserem, mas o livro é o livro. Ninguém vai deixar de comprar livro, entendeu? É verdade. Marina, nós temos mais um minutinho. Eu gostaria, assim, de 2 minutos, agradecer muito a sua participação, de todo mundo que esteve presente. Foi uma live muito boa, passou rapidíssimo. Eu tenho aqui dezenas de perguntas para fazer, mas agradecer muito a sua disponibilidade, simpatia, conhecimento, né? Acho que foi uma aula mesmo para as pessoas. Espero que todos tenham gostado também. Convido para que sigam o perfil, a gente está sempre fazendo essa live. Então, deixo para você aí as suas últimas palavras, com o nosso agradecimento mesmo de coração. Foi excelente a sua participação, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu sei que foi uma indicação aí do Rafa, eu agradeço a confiança. Sim, o Rafa obrigado, Rafael Plachina. Agradeço todos aí a audiência. Enfim, a Invictus também recomendo vocês a entrarem ali no perfil, seguirem o perfil da Invictus. Cada vez mais eles trazem pessoas para debater temas muito interessantes. Eu já participei de alguns, já assisti aí a alguns. E sucesso a Invictus. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dessa troca de conhecimento.